Meus irmãos, muita paz, muita luz, que as vibrações do Natal possam nos renovar as energias para o novo ano. Vamos fazer uma análise hoje a respeito do Natal, ressaltando 3 pontos fundamentais da mensagem natalina: a proteção espiritual, as determinações do nosso Pai, a persistência do Espírito diante do mecanismo da evolução e o amor pela caminhada evolutiva. Os 3 pontos fundamentais da mensagem do Natal. Antes de nós fazermos a nossa fala, eu vou pedir para o meu filho Vinícius ler um resumo da nossa palestra da noite de hoje. Boa noite a todos. Desde a sua concepção, Jesus já entra na história humana marcada pelo sofrimento e pela rejeição. Concebido milagrosamente no ventre de Maria, antes da convivência conjugal com José, sua origem foi motivo de escândalo social. Maria correu risco real de rejeição e até de morte, segundo a lei, e José, confuso e temeroso, pensou em abandoná-la. Assim, desde o início, Jesus é envolvido por insegurança, suspeita e fragilidade humana. Assim, desde o início, Jesus é envolvido durante a gestação, Maria enfrenta uma longa e cansativa viagem de Nazaré a Belém, imposta por um decreto político romano, viajando grávida, sem conforto e sob insegurança e sobre incertezas. O nascimento ocorre em extrema pobreza, não há lugar na hospedaria e o Salvador do mundo vem à luz em condições indignas, sendo deitado numa manjedoura. Pouco depois de nascer, Jesus já se torna alvo de ódio do poder político. Herodes, temendo perder seu trono, ordena a morte de crianças de Belém. Para escapar do massacre, a família foge às pressas durante a noite para o Egito. Jesus experimenta o exílio ainda bebê, vivendo como refugiado em terra estrangeira, sujeito à insegurança, à pobreza e à dependência. Somente após a morte de Herodes, a família retorna, mas evita a Judeia por medo de Arquelau, que se estabelece em Nazaré, uma cidade desprezada, onde Jesus cresce no anonimato, em uma família pobre, trabalhando desde cedo no ofício manual e vivendo uma vida oculta por cerca de 30 anos. Quando inicia seu ministério, Jesus enfrenta nova rejeição. Em Nazaré, sua própria cidade, é desacreditado, rejeitado e quase morto pelos conterrâneos. Por isso, deixa definitivamente Nazaré e passa a morar em Cafarnaum, não em casa própria, mas na casa de Simão Pedro, vivendo de hospitalidade e sem estabilidade. Ele mesmo declara não ter onde reclinar a cabeça. Além disso, sofre profunda incompreensão dentro da própria família. Seus parentes chegam a considerá-lo fora de si, louco, e tentam impedi-lo de continuar sua missão. Seus irmãos não creem nele. Durante o ministério público, Jesus enfrenta fome, cansaço, longas caminhadas, perseguições constantes, calúnias e ódio das autoridades religiosas, sendo chamado de falso profeta, blasfemo e possesso por demônios. Vive emocionalmente ferido pela rejeição, pela traição de Judas, pela negação de Pedro e pelo abandono dos discípulos. No Getsêmani, sua alma é tomada por profunda angústia. Por fim, é preso injustamente, humilhado, espancado, açoitado, coroado de espinhos e condenado à crucificação. Uma morte lenta, dolorosa e vergonhosa. No ápice do sofrimento, carrega sobre si o pecado da humanidade e experimenta o abandono espiritual clamando ao Pai. Assim, da concepção à cruz, a vida de Jesus é marcada por pobreza, rejeição, exílio, incompreensão, injustiça, dor física, emocional e espiritual. Nada disso foi acidental. Ele assumiu voluntariamente essa condição para se identificar plenamente com a fragilidade humana e realizar a redenção, cumprindo as Escrituras que dizem que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e que sabe o que é padecer.
Meus irmãos, esse ano não foi um ano fácil. Foi um ano que perdemos, entre aspas, 2 grandes líderes espirituais. No ambiente espírita, desencarnou o nosso querido Divaldo Franco, insubstituível, assim como o nosso Chico. Deus não cria espíritos substituíveis. Todos nós somos insubstituíveis. Mas o Papa Francisco e Divaldo Franco, um representando a Igreja Católica milenar, e o outro, o Consolador prometido por Jesus, foram 2 grandes perdas. Insubstituíveis. Não vamos ter ninguém para substituir o Divaldo, nem o Chico, nem o Papa Francisco, nem João Paulo II. Todos nós temos nossas missões e cada um tem a sua função nesse processo da evolução do planeta Terra, da evolução social do planeta Terra. No entanto, a vida desses trabalhadores do Cristo, são sempre calcadas em sofrimento. Por exemplo, Jesus. Maria tinha 16 anos, de 15 a 16 anos, quando engravidou. A mensagem consoladora do anjo Gabriel veio e nos dá a força da fé, a renovação da fé diante das determinações de Deus. Todo o Antigo Testamento é um desfile de uma preocupação constante do Pai ao enviar seus mensageiros, profetas, santos, heróis, para que pudesse soerguer a humanidade. E, por fim, enviou o maior de todos, um espírito puro, perfeito. Jesus é um espírito puro, que esteve e que está na terra, mas esteve visível aos nossos olhos, como ser humano, e foi perseguido desde o primeiro momento da concepção. Ele que organizou esse planeta, essa casa é dele, sob a égide e a vontade do nosso Pai amado, foi recebido sob ameaças. A sua mãe sofreu ameaças sociais, porque não era possível imaginar uma concepção sem um relacionamento físico. Muito embora a sua mãe, Ana, que também não podia ter filhos, mas em algum momento recebeu também a visita do anjo, dizendo que ela seria mãe daquela que seria a mãe do Messias. Mas Ana era casada com Joaquim, os pais de Maria de Nazaré. Mas Maria era noiva, não teve qualquer contato, e ela questionou ao anjo Gabriel: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? E o anjo Gabriel diz a frase: para Deus tudo é possível, nada é impossível quando Deus quer. Nada é impossível para Deus. E ela aceitou, de forma resignada: eis aqui a serva do Senhor. Amava o seu noivo José. Mas José ficou numa situação delicada socialmente, porque ele amava aquela jovem, amava Maria, mas como justificar a gravidez de Maria? Então, de forma discreta e silenciosa, ele se afastou de Maria. Imaginemos o sofrimento de Maria. Começou aí, amando o seu José
E José, precisando dar satisfação a uma cultura judaica rigorosa, noites de solidão, de sofrimento da mãe do Messias. Mas aí vem a proteção espiritual. Meus irmãos, sem assistência dos espíritos, nenhum ser desse planeta que se reencarna pode evoluir. Não é possível evolução espiritual sem assistência dos bons espíritos. Sem eles, nós não podemos fazer nada. Não é quase nada, é nada. Então, a obra de Deus consiste no intercâmbio permanente entre os encarnados e os desencarnados. O que parou aquela desconfiança de José? Um aviso em sonho do mesmo anjo dizendo: José, não temas em tomar Maria como sua esposa, porque o que nela aconteceu é obra de Deus, faz parte do programa divino. Hoje nós sabemos que uma mulher pode conceber através da inseminação artificial sem relacionamento. Sabemos pela ciência. E naquele tempo? Sabemos a respeito do estudo da doutrina espírita, a respeito dos fenômenos de materialização que ocorreram durante toda a história da humanidade. Espíritos se manifestaram, se materializaram para avisar Abraão do nascimento de Isaque. O anjo Rafael veio à Terra materializado para seguir viagem ao profeta Tobias e depois curar o seu pai, Tobit, de uma cegueira. Constantemente histórias de materialização de espíritos, provando a forte influência do Pai em nossas vidas. O tempo inteiro. Profetas portadores de mediunidade, ou então o dom da palavra, da clarividência, da cultura, como foi o caso de Isaías, profeta mais culto dentre todos os profetas. Isaías, o primeiro profeta messiânico. Mas aí, José seguiu a orientação do anjo e tomou Maria como sua esposa. E como bem diz minha esposa Marisley, José foi fundamental na vida de Maria, para a proteção de Jesus. O alto depositou em José a confiança da proteção do menino Jesus e do jovem Jesus. Sem José, seria muito difícil proteger a vida física de Jesus. Mas José era de descendência davídica, do rei Davi, lá de Belém. E havia uma determinação, um decreto de Roma, que imediatamente as pessoas deveriam ir até os seus lugares, os locais de nascimento, para o recenseamento, que só contava os homens. E José teria que ir a Belém. Imagina os irmãos, uma mulher com 9 meses, ter que viajar durante de 5 a 7 dias. Como ela estava numa situação delicada, foi uma semana de viagem. Poeira, calor, frio, deserto. Tudo para perder a criança. Quando a luz vem, ela dissipa as trevas, mas ela encontra a resistência das trevas. Quando alguém vem a um planeta de provas e de expiações,
a um planeta onde a injustiça, até hoje, impera sobre a justiça, se não tiver uma proteção espiritual, não consegue. Não consegue. É impossível evoluir num planeta desse sem a assistência constante dos bons espíritos, especialmente dos anjos da guarda. E como bem diz no Livro dos Espíritos, eles estão constantemente atentos. Mas se nós não atendermos às suas influências, eles se afastam. E quando eles se afastam, quando os bons espíritos se afastam, tomamos as decisões erradas. Tomamos as decisões erradas, mesmo pensando que as decisões são corretas. Agimos mal, mesmo pensando que estamos a agir corretamente. Então José chegou a Belém. Em Belém não tinha um lugar digno para aquela moça. Foram para um ambiente inóspito, um ambiente difícil, que poderia infeccionar. Correu risco de vida pelo caminho e agora no parto. Que não foi fácil. Porém, mais uma vez, o parto de Maria foi executado por espíritos encarnados. Porque durante o parto, segundo a revelação do livro da dona Mércia Aguiar, que tem aqui na nossa livraria, José adormeceu e os espíritos fizeram o parto. Materializaram e fizeram o parto. Um ambiente um ambiente infeccioso, um ambiente de infecção, de risco, mas a proteção poderosa de Deus, constante. E como se não bastasse, o rei Herodes daquela época, o rei Herodes, chamado Herodes o Grande, queria saber quem era essa criança, porque existia uma profecia falando da vinda do Messias, do rei, e mandou matar todas as crianças da cidade de Belém e das redondezas abaixo de 2 anos. Alguns falam que foram 20 crianças, outros até 50 crianças. Porque ele ficou revoltado, porque ele pediu aos magos que dissessem onde a criança estaria, para também reverenciar. E os magos foram avisados pelos espíritos, não volte, porque ele quer matar a criança. E aí José foi avisado também em sonho, para que saísse dali e fosse ao Egito. Nós fizemos uma viagem ao Egito em 2023. De tudo que nós encontramos no Egito, depois das pirâmides, o que mais nos sensibilizou foi um poço cavado por José, que fica numa catedral, numa igreja chamada Igreja de São Sérgio, lá no Cairo. No Cairo. Tampado. Quando eu vi aquela água, ainda tem água. Um poço cavado há mais de 2000 anos, eu fiquei sensibilizado. E depois nós vimos a rota que José percorreu em todo o Egito. Ele não ficou numa região apenas. Ficou de comunidade em comunidade, durante muitos meses. Até que um dia ele foi avisado em sonho que Herodes havia desencarnado e que ele podia voltar. Mais uma vez, a espiritualidade agindo sobre José, e não sobre Maria. O aviso era para José. José era o chefe da família. José era o responsável pela proteção de Jesus e da sua esposa Maria. A presença constante do mundo espiritual.
E isso não tem rótulo religioso. Essa presença constante acontece com todos aqueles que promovem o bem, seja no campo da ciência, da filosofia, da religião, seja de qualquer religião. A espiritualidade atua sobre todos nós. E José sai do Egito, e tudo isso cumprindo profecias. Do Egito chamei meu filho. E falou de Belém, da morte das crianças, tudo dentro de uma programação profética, determinada pelo próprio Cristo no plano espiritual. E Jesus vai até Nazaré. Mas a perseguição nunca parou. A prova disso, quando Jesus teve 12 anos, completou 12 anos, ele foi até o templo de Jerusalém. E lá encantou os sacerdotes. O seu tio Zacarias, casado com Isabel, prima de Maria de Nazaré, era sacerdote da turma de Abias e trabalhava no templo, grande templo de Jerusalém. E Maria preocupada, por que Maria se preocupou com Jesus? Por que Maria chamou a atenção de Jesus quando Jesus estava conversando e encantando os doutores da lei e os sacerdotes do templo? Porque Maria temia pela vida de Jesus. Maria temia pela vida de Jesus. Escrevemos nossa primeira obra, publicada em 88, intitulada Um Dia em Jerusalém. Um Dia em Jerusalém. E nesse livro nós escrevemos em 2 dias. Ali tem o que Jesus teria dito. É um livro de intuição. O que Jesus teria dito aos sacerdotes do templo, de forma que os encantou a todos. E Jesus disse: eu estou fazendo a vontade do Pai. Mas a vontade do Pai também era proteger a vida da criança. Depois desse episódio, a criança silenciou. Depois desse episódio, Jesus foi protegido. Alguns dizem que ele viajou à Índia, que visitou outros lugares. Mas o fato é que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João silenciam a respeito dos 12 aos 30 anos. Mas uma vez um orador disse, quando alguém perguntou, não me lembro se foi o seu Abel Mendonça, onde esteve Jesus dos 12 aos 30? Ele respondeu, entre o céu e a terra. E poderíamos acrescentar, ficou protegido para não ser morto, para não ser assassinado. E quando ele retoma, por intermédio, pelo fato das bodas de Caná, quando ali a sua mãe, Maria de Nazaré, o apresenta no cenário histórico dos evangelhos canônicos, porque tudo começou com Maria e tudo terminou com Maria. É Maria que chama Jesus. Acabou o vinho. Que tenho eu com isso, mulher? Ainda não chegou minha hora. E como uma mulher, muitas vezes a mulher, quando cala, quando não responde, mas ela simplesmente disse, diante da reprovação do filho, fazei tudo o que ele vos disser. É o mandamento de Maria de Nazaré, o único, fazei tudo o que ele vos disser. E lá apresentaram 6 talhas, e ele transformou as águas em vinho. E humildemente pediu para que entregasse aquele vinho ao chefe do banquete, para ver se ele aprovava o líquido, para depois ser distribuído aos convidados. A festa judaica durava 7 dias. E ao final o vinho havia acabado. Não só no lugar, mas em toda Caná. Então Jesus começou sua jornada, sofrendo incompreensões. Chegou o momento que ele foi ameaçado de morte em sua cidade. Teve que sair de Nazaré e morar em Cafarnaum, na casa de Pedro.
Teve um momento que ele foi proibido de falar às sinagogas, que ele falava todo sábado. E perseguido de tal modo que já não podia mais entrar numa cidade de forma livre. Entrava às escondidas. Jesus, durante o seu ministério, viveu tal qual um fugitivo. Porque os reis queriam matá-lo. Os sacerdotes, os religiosos, queriam condená-lo. Vivia escondido. Mas não desistia. Uma vez disseram assim: mestre, Herodes falou isso ou aquilo, querendo que o senhor não fique aqui curando. E Jesus disse: diga a essa raposa. É o único momento que Jesus diga a essa raposa que eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. A persistência. Precisamos de 3 coisas: proteção espiritual, persistência, não desistir. E a terceira coisa, amor pelo que faz. Então ele foi perseguido, ameaçado, incompreendido pelos seus familiares. Convenceram a mãe de Jesus de que o filho estava fora de si, estava louco. Saíram de Nazaré, foram até Cafarnaum para convencê-lo a desistir da sua missão. E quando ele estava na casa de Pedro pregando, alguém falou: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos é quem faz a vontade do Pai. E alguém pode questionar: e cadê um raio vosso pai e a vossa mãe? Naquele momento, Jesus sabia por que eles estavam lá. Jesus sabia de tudo. Incompreensão o tempo inteiro. Quem suporta uma constante dor moral, espiritual permanente? E é evidente que ele não voltou para Nazaré. Incompreendido, perseguido. Mas aí vem o Evangelho de Jesus. São 2 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São os evangelhos mais importantes que narram a vida de Jesus. Mas temos que estudar os ensinamentos de Jesus. Mas precisamos também estudar o seu comportamento. O livro Tratado dos Evangelhos é a primeira obra cristã, não é espírita apenas, cristã, dentre a literatura evangélica, a literatura teologia católica, que estuda o comportamento de Jesus. Os ensinamentos de Jesus nos oferecem o caminho, mas o comportamento dele nos oferece a coragem para trilhar o caminho. A coragem para sair de uma cidade quando você for rejeitado. A coragem de sair de uma relação tóxica quando for ameaçado. Quando sofrer o desrespeito constante. Jesus não conviveu com pessoas desrespeitosas. Ele não aceitou o desrespeito. E o perdão? Perdoar alguém não significa conviver com alguém com desrespeito permanente, até com ameaça de morte. E até com lesões corporais. O feminicídio está aí. Se você for a uma cidade, levar a boa nova, e lá você não for respeitado,
sai daquela cidade e vai para outra cidade. Sacode o pó, hábito judeu, sacode o pó das sandálias e vai para outro lugar, para quem queira a mensagem. Comportamento de Jesus. Se nós quisermos ter uma vida tranquila, é só seguirmos os ensinamentos de Jesus. Mas se nós quisermos modificar alguma coisa nessa vida, precisamos fazer como ele faria. E nos perguntarmos, o que Jesus faria em meu lugar? O que ele faria em meu lugar? Se Jesus tivesse e vivesse a condição que eu vivo, que decisão ele tomaria? Perdoar é se libertar de mágoas. Perdoar é ter misericórdia e amor pelo agressor. Mas não é conviver. É ter paciência, é compreender o tempo do outro. O que Jesus faria em meu lugar? Temos que estudar o Evangelho analisando principalmente o seu comportamento. E não conhecemos na literatura de língua portuguesa e nem de outro idioma um estudo do comportamento de Jesus. O Tratado dos Evangelhos é uma obra que estuda os ensinamentos dele e o comportamento dele. Mas, meus irmãos, não é fácil imitarmos Jesus. É mais fácil seguir os ensinamentos dele. É mais fácil. Mas fazer como ele fazia, aí tem que ter coragem. Porque os ensinamentos de Jesus nos levam à sabedoria, nos levam à simplicidade e à pureza das pombas. Mas o comportamento dele nos leva à prudência da serpente. Não atireis pérolas aos porcos. Não dê o que é santo aos cães. Não desista de si próprio. Cuide de sua família. No alto da cruz, a maior preocupação dele: com quem vai ficar minha mãe? E disse a João: eis aí a tua mãe. E disse a Maria: eis aí o teu filho. O comportamento de Jesus é perfeito. Um pastor americano lançou um livro chamado Em Seus Passos, que faria Jesus? Eu li esse livro quando eu tinha 10 anos. Maravilhoso, uma experiência que esse pastor americano ofereceu aos alguns integrantes da igreja. Faça o que você acha que Jesus faria em seu lugar. O dono de um jornal que só publicava violência, parou de publicar violência. Uma mulher passou a cantar na igreja, tinha dons. Ou seja, cada um modificou radicalmente a sua vida e sofreu cada um da marginalização, da perseguição, da incompreensão, inicialmente dos familiares e depois do ambiente social onde estavam inseridos. Experiência de 1 ano. Aconselho a leitura dessa obra. A experiência, fato verídico de cada um que quis imitar Jesus. O que Jesus faria em meu lugar? Todos sofreram reprimendas, resistências. Então a mensagem do Natal é a mensagem da fé, pela certeza das orientações do socorro espiritual, da constante presença dos Espíritos em nossas vidas, mesmo quando eles se afastam momentaneamente, mas nunca definitivamente. Eles se afastam quando somos desobedientes, mas não nos desprezam.
Eles ficam esperando que nós voltemos ao rumo da evolução para que eles se aproximem mais. A mensagem do Natal é a mensagem da fé. Não desistirmos e não deixarmos de confiar na sublime e potencial proteção de Deus, de Jesus, que é o diretor espiritual dessa escola sideral do planeta Terra, e dos bons espíritos que cuidam de nós. Dos bons espíritos que cuidam de nós, sem os quais nós não conseguimos combater o bom combate e guardar a fé, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que também foi perseguido o tempo inteiro. Os discípulos de Jesus, todos foram torturados, com exceção de João, foram martirizados, cerrados ao meio, crucificados. Mas por que foram crucificados e martirizados? Porque queriam imitar Jesus. Queriam fazer como Jesus queria que fizesse. Não, desculpe. Queriam fazer como Jesus faria se estivesse no lugar deles. Todos foram mortos. E depois o apóstolo Paulo foi decapitado. E João Batista, perseguidos. Jesus chegou ao ponto de dizer: Jerusalém que mata os profetas. Que mata os profetas. E aí nós lembramos das perseguições do nosso Chico Xavier, órfão. Se não fosse a sua mediunidade, se não fossem os diálogos com a sua mãezinha desencarnada e os espíritos. E lembramos do Divaldo, que mesmo ele narra que um dia ele pensou em suicídio. Em suicídio. Uma vez um amigo nosso lá de Salvador falou: Emílio, eu estou sendo perseguido. Falei: estão te ameaçando de morte? Não, ainda não. Então, você está protegido. Mas na hora que começarem a querer te matar, é que você está fazendo um belo trabalho. O sinal que você está fazendo um belo trabalho é quando alguém quer que você morra. Se ninguém quer que você morra, então você está bem. Fica tranquilo. É só um ódiozinho, uma raivazinha, um ciúme, uma inveja. Não é um desejo de matar. Pietro Baldi tem uma frase interessante, que quando eu li essa frase eu não entendi, mas o Baldi é profundo. O Evangelho mata, e de que morte? Frase de Ubaldi. Quando é que o Evangelho mata? Quando você quer agir tal qual Jesus. Não é fazer milagres, caminhar sobre as águas e aplacar tempestades. É agir de forma justa, verdadeira e amorosa. A verdade incomoda. Ela liberta, mas ela incomoda. João Batista morreu porque falou a verdade. E Jesus também. O Evangelho mata. Primeiramente no meio familiar. Desprezo, perseguição, no ambiente profissional, no ambiente social. Quanto mais você quer socorrer e ajudar, mais você sofre perseguições, inclusive de espíritos que perseguem aqueles que você está a ajudar. O Natal de Jesus é uma promessa que foi cumprida pelo nosso Pai. Ele teve misericórdia desse planeta e mandou o Espírito puro, o mais perfeito que por aqui passou. Ele mandou o próprio diretor espiritual de todos nós, que dirige nossas evoluções intelectuais e morais. A doutrina espírita é a única teologia, é o único princípio doutrinário, filosófico, científico e também religioso,
que nos explica com profundidade essa influência dos Espíritos em nossas vidas. Essa fé, essa certeza, através dessa crença, dessa certeza, nós podemos perceber um pouco mais da grandeza do amor do nosso paizinho, do nosso Pai querido. O amor de Deus, que não vemos, que não tocamos, mas ele é perfeitamente sentido. É possível sentirmos o amor de Deus. É possível. É até fácil, basta querermos. Então a fé, a influência desses bons espíritos vem do Natal. Depois da persistência, Jesus não desistiu, Maria não desistiu, José não desistiu. Ninguém desiste quando segue os caminhos de Jesus. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o terceiro passo, o amor. O diferencial de Jesus em relação a todos os profetas que o antecederam é o amor. Ninguém amou tanto, ninguém falou tanto em amor. Nenhum filósofo da Grécia, nenhum cientista, ninguém falou tanto em amor e exemplificou do que ele. A sua mensagem foi de amor. A sua tese foi amor. Amor em todos os níveis. Amar os inimigos, os amigos, familiares, a todos. As crianças, as mulheres. Depois de Jesus, a mulher teve dignidade social, a criança, o idoso, a todos. Então, a mensagem do Natal é a mensagem do amor, da promessa cumprida, da fé, da ação e da coragem e da certeza de que nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Estamos com a suprema proteção do Pai. Somos herdeiros, filhos dele. Nós existimos por causa dele. Não há projeto falido quando Deus põe a mão. Nós somos obras de Deus. O Espírito é a obra-prima de Deus. E o Natal de Jesus, esse nascimento, que vem com a estrela de Belém, a mensagem do anjo Gabriel, com o cântico dos pastores, nessa noite feliz, que nos toca a alma e alegra o espírito e eleva o espírito, mesmo entre dores, mesmo entre sofrimentos, mesmo diante do Gólgota e das cruzes que carregamos a cada dia. Não desistamos de nós. Não desistamos de nós. Porque Deus nunca vai desistir de nós. Me lembra o profeta Jonas. Jonas foi um profeta, o livro de Jonas fala mais dele do que das suas profecias. Jonas recebeu a missão espiritual de Deus através dos bons espíritos, de que ele teria de pregar em Nínive a respeito do arrependimento e da devoção ao Deus Todo-Poderoso. E Jonas fugiu com medo. Ao invés de ir para Nínive, foi para o lado oposto, pegou uma embarcação e foi para outro lugar. Essa embarcação sofreu das intempéries, ventos, chuvas fortes. E alguém disse: isso é castigo de Deus. Tem alguém aqui nesse barco que está desobedecendo a Deus. Jonas levantou a mão e disse: sou eu. Me atirem ao mar, senão vocês vão morrer. E relutantes, os tripulantes atiraram Jonas ao mar para morrer. E segundo a Bíblia e o livro de Jonas, ele foi engolido por um grande peixe. E lá ficou no interior do peixe 3 dias e 3 noites, orando desesperado.
E o peixe foi guiado para onde? Nínive, onde ele deveria ter ido. E lá o peixe joga Jonas à praia. E lá ele prega o arrependimento ao povo de Nínive, que se arrepende. Então, quando Deus quer, a proteção vem de todo lado. Quando Ele quer, mesmo quando nós não queremos, a lei do progresso vem e diz, é para seguir. A única fatalidade que existe é a fatalidade da evolução. Todos nós aqui presentes, os irmãos que nos ouvem, que nos veem pela internet, têm suas histórias de sacrifício, seus momentos de lutas, de sofrimento, de lágrimas. Mas não vamos desistir. Muitas vezes o Espírito pede um fardo superior aos seus ombros. Acontece isso. Ele tem que aprender até a pedir o que ele vai querer no planeta. Mas mesmo quando ele faz as escolhas equivocadas, e muitas vezes os Espíritos consentem, a proteção nunca nos faltará. Então é momento de darmos graças a Ele. Gratidão suprema ao nosso Mestre. Gratidão suprema aos bons Espíritos. Gratidão suprema a essa doutrina maravilhosa. A Jesus, a razão de estarmos aqui nesse planeta. Vamos tomar coragem. Vamos seguir os seus ensinamentos. Mas vamos tentar um pouco imitá-lo, para que o verdadeiro Natal de Jesus possa renascer para sempre em todos os dias de nossas eternidades. Muita paz a todos.